Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bom dia, queridos e queridas amadas do Senhor. A paz e a graça estende ao coração de vocês a cada dia, a cada manhã, nessa quinta-feira maravilhosa, hein? Opa, como a semana passou voando, como tudo está, né? Passando conforme é a vontade do Pai. Amém? Bom dia, seja bem-vindo a mais uma live. Quero deixar para vocês aí um versículo iniciando aí, Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Lembra sempre disso. Vivemos por fé, nunca pelo que vemos. Nós precisamos aprender a viver em fé em fé, de glória em glória, de bênção em bênção. Nós precisamos compreender que o nosso Senhor Jesus, Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Basta que eu e você compreenda, basta que nós entendamos verdadeiramente que Cristo Jesus é aquele que habita dentro de mim, de você, aquele que faz todo um processo, né? Aquele que trabalha de dentro para fora, dentro do meu e do seu interior. Amém? Deus é bom todo o tempo, o nosso Senhor Jesus é bom. A paz e a graça se estende ao coração de cada um de vocês nessa manhã maravilhosa. Seja bem-vindo a mais uma live, seja bem-vindo ao nosso canal Missão Orar Sem Cessar. Seja, né, bem-vindo. Entenda que esse canal é um canal abençoado por Deus, trazendo uma palavra de reflexão a cada dia, a cada manhã, a mim e ao seu coração. Deus é bom todo o tempo, o nosso Deus, Ele é bom, e a longanimidade dele dura de geração a geração. Amém? Deus é maravilhoso. Aqui eu não sei aí, mas aqui está muito quente mesmo. Até abrir mais o vitrô para poder dar uma, né? A janela aqui para dar um arzinho melhor, porque tá bem quente. Ainda é 6h42 da manhã. Aqui está muito quente. Mas como é bom, né? Como é bom lembrar que esse Deus cuida de nós nos mesmos detalhes. Ele trabalha todo o tempo, né? O nosso ser, a nossa vida em si. Ele trabalha todo o recurso que Ele traz para que nós tenhamos uma vida tranquila, com abundância, uma saúde legal. Nós devemos cuidar da nossa saúde. Lembra ainda, nós estamos vivendo aí um mês de outubro, né? Que é aí trazendo aí a prevenção do câncer de mama. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar os vossos corações. Se você é homem, que você possa dar aquele apoio à sua esposa para que ela possa aí, né, fazer os exames conforme é. Cuidar da saúde é um bem precioso. A única coisa que nós temos de preciosidade para o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa saúde. Não é os bens materiais, nada que nós temos nessa terra Deus está preocupado, porque tudo é dele. Nós só temos isso como empréstimo, amém? Mas tudo é do Pai. Claro que tudo que você vai adquirir, você não vai adquirir de graça. Você precisa ter um esforço para ter isso, né? Se você quer ter um carro, você precisa se esforçar para comprar esse carro. Se você tem uma casa, você precisa se esforçar para comprar essa casa. Se você tem uma bicicleta, uma moto, seja qualquer coisa, um celular, você precisa disso, então você precisa se esforçar para comprar. Deus, Ele nunca deixou livre, aí você pode ir lá, pega, pronto, é teu. Não. Ele deixou bem claro que nós iríamos passar sobre essa terra quando Ele deu a ordem para Adão, quando Ele expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Então Ele diz aos dois, né, que ela viveria de dor de parto, seria a mulher para procriar, e o homem seria aquele que ia buscar o sustento. Ele iria trabalhar, ia viver do suor do trabalho dele, com o que fosse o suor do trabalho dele. Então lembra que o trabalho, ele vem de Deus. Então o nosso trabalho é descansar no Senhor, sim, mas também buscar trabalhar como Ele nos ordenou, né? E levantar todas as manhãs para o serviço, sem reclamatória, é muito bom. Então é aonde o nosso Pai trabalha ao meu e ao seu coração. Amém? Que você compreenda de fato assim os planos que Deus tem para mim e para você. Hoje nós estamos vindo com um tema maravilhoso, o bom pastor, né? Que é aquele que trouxe nós sobre essa terra. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos conduzir
esse bom pastor, esse nosso Deus todo-poderoso, e trazendo uma ênfase, né, de experiência, de vivência, para que nós possamos adquirir essa experiência do nosso Senhor Jesus, para que quem foi direcionado para poder trazer, levar, caminhar teu rebanho, entender um pouco mais sobre, porque muitas das vezes não que não entendam, né? Muitas vezes isso passa despercebido do nosso dia a dia. Então o Senhor traz aí essa expectativa aí, dessa reflexão pela manhã. Amém? Que Deus possa aí nos abençoar. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, coloca teus pedidos na mão do Senhor. Fala, meu Deus, muito obrigada. Abençoe-nos por mais um dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e a longanimidade do Senhor dura de geração a geração. Obrigada, meu Deus, porque só o Senhor, meu Pai, pode me dar o direito de acordar, de respirar. Obrigada para o Senhor todo o tempo estar trabalhando sobre os nossos corações, trazendo-nos sempre uma reflexão, um renovo, buscando nos ajudar, nos auxiliar nas nossas tomadas de decisão. Pai amado, Pai de graça, também quero agradecer, meu Deus, pela minha família, pelos meus familiares, meu Deus, pelos meus amigos, pelos meus irmãos em Cristo. Quero agradecer, meu Deus, por todos aqueles que ainda não te conhecem, porque mesmo assim o Senhor vem cuidando, zelando, protegendo e direcionando. Dai a nós, meu Pai, a sabedoria. Ensina-nos, meu Pai, a cada dia, a cada manhã, a andar segundo é o seu propósito. Faça-nos de novo, se preciso for. Muda toda a nossa estratégia, Pai. E cuida, Pai, zela dos enfermos, dos que se encontram em leitos de hospitais, dos que se encontram nas camas em suas casas. Oh, Pai amado, tem misericórdia, meu Pai. Quantas pessoas estão com tantas feridas profundas. Necessário que o Senhor venha, meu Deus, com o teu azeite e lance sobre aquela ferida, Deus, e vai estancando, meu Pai, limpando, zelando, meu Pai, para que essa pessoa tenha a oportunidade, Deus, de refazer sua vida, de revigorar, Pai, ter ânimo, meu Deus, quando chega ao fim, né, da trajetória da vida. E muitas vezes os idosos, eles tentam desanimarem, né, com tanto sofrimento, com tanto cansaço, com tanta fadiga. Oh, Senhor, tem misericórdia dos idosos. Tem misericórdia, meu Pai, dos teus filhos, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa todas as nossas iniquidades. Perdoa quando nós falhamos, meu Pai. Porque mesmo sem perceber, Pai, nós sabemos que somos falhos e pecadores. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos perdão por mais um dia. Agradecer ao Senhor porque nos acordou, porque nos deu sopro de vida, nos deu mais 24 horas de oportunidade para falar do teu amor, para buscar em tua graça, fazer um dia melhor com excelência. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos direciona e nos capacita. Leva-nos a cada dia, a cada manhã. Obrigado pelas minhas cunhadas e cunhados, da parte do meu esposo. Obrigado pelos meus irmãos e as minhas cunhadas. Obrigada, meu Deus, pela minha mãe. Obrigado pela minha filha, pelo meu filho Geu, pelos meus filhos Tecotitos, que é o Davi, Estela, Alessandro, pelo Lucas, Gustavo. Também, Espírito de Deus, obrigado pela Daiane, pelo Jonathan, pelo Danilo. Vai cuidando, meu Pai, das filhinhas da Daiane, em nome do Senhor Jesus. Vai abençoando eles a cada dia, a cada manhã, protegendo. Abençoe os familiares da minha filha, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe o caminho deles, que eles sejam felizes, que sejam prósperos. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, guarde eles a cada dia, a cada manhã. Que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus é bom. Eu quero te dizer que Deus é bom. Quem não presta é Satanás. Quero te dizer que o nosso Senhor Jesus, Ele tem grandes planos para mim e para você. Amém? Então nós vamos aí iniciar mais uma live no nosso canal, onde nós vamos falar aí desse bom pastor, esse pastor maravilhoso, né, que é o nosso Senhor Jesus. E nós vamos falar das 7 bênçãos, né, que o Senhor nos traz, né, o cuidado de Deus para conosco. Amém? As pessoas normalmente estão sempre à procura de proteção, segurança, amor, e é muito bom ser cuidado, saber que há, né, alguém em meio a essas bilhões de seres humanos que se importa realmente com você. E
E o nosso Senhor Jesus, ele vem trazendo isso como um grande entendimento, que ele nos traz, né, a cada dia, a cada manhã, a vivenciar, né, essas expectativas de compreender o zelo, o cuidado que ele tem para conosco. Deus, ele é tão bom, queridas e queridos amados do Senhor, que ele vai nos conduzindo com amor, né? Desde nossa mocidade, com um romance, né? E seu cuidado é maior do que o pai de um pai e de uma mãe. O cuidado de Deus, ele é bem especial, bem especial. Não que o pai e uma mãe não nos ame, não nos cuida com perfeição, mas igual ao nosso Senhor Jesus não há. Igual ao amor incondicional dele, não tem condições. O pai e a mãe, por mais que ele ame, que ele cuide com todas as forças do interior dele, o amor de Deus ainda é maior. O amor de Deus ainda é bem maior. Eu preciso que vocês compreendam a grandeza desse amor que Deus tem por nós. Amém? E ele é alguém muito mais amoroso que o mocinho de um romance. Os seus cuidados, né, como eu disse, com o pai e a mãe. E estou também falando, né, desse bom pastor aí que vem pastoreando-nos, que nos trouxe sobre essa terra. Esse Deus que faz com que nós compreendemos de fato, né? E ninguém se compara. Jamais. Nós não temos condição de se comparar como Jesus. Porque Jesus é a manifestação e revelação do amor, né, de Deus por nós, né, por seus filhos no dia a dia. Quando Deus ele vem trazendo assim esse amor, ele vem conduzindo seus filhos, né? Tudo que ele faz é com excelência, tudo que ele faz é com cuidado, com zelo no dia a dia, trazendo-nos aí, né, a compreender esse amor que ele tem por nós, né? E não é à toa que recebemos, né, esse título, né, de seus, né, nos seus dias, não é à toa. Esse bom pastor tinha menos, né, assim, de 4 funções. Ele tem 4 funções. E tem muito mais, mas eu vou ditar algumas 4 funções só que o nosso Senhor tem para conosco. E como ele faz, como ele trabalha no dia a dia no nosso interior. Primeira coisa, ele guia as ovelhas dele. Ele leva as ovelhas estão no pasto, né? E ali ele conduz as ovelhas dele. No ele conduzir as ovelhas, tenha total certeza que ele também protege. Ele cuida, além de cuidar, de guiar, ele protege. Para que elas não venham a se machucar, para que elas não venham a se ferir com qualquer coisa, para que elas não venham a ficar perdidas, né, dispersas. Então, ele protege, mas ele também alimenta ela. Amém? Ele nos alimenta. Ele alimenta a boa ovelha dele. Ele leva, ele conduz a ovelha dele sobre aqueles pastos e ali ele alimenta dos capins verdes para que elas possam, né, se revigorar, se ter força para caminhar com ele. E ele nos alimenta com a palavra que é essa pela toda manhã, que ele envia anjos, ele envia pessoas para falar do amor dele. Assim como ele me envia outros e outros e outros para falar do amor dele. Porque Deus é assim, ele nos ama. Por ele nos amar, ele vai nos guiando, ele vai nos conduzindo, ele vai nos direcionando. Ele vai nos alimentando. Todo dia ele alimenta primeiro o nosso espírito com essa palavra que é viva e eficaz. Aí depois ele alimenta com os alimentos sólidos, líquidos, para que nós conseguimos cuidar da nossa matéria. Amém? Então, e ele vem aí com a quarta aí também, né? O pessoal que é e salvar as ovelhas quando estiverem em perigo, nos buracos perdidas. Então, observa bem que ele nos retrata 4 situações. Ele guia, ele protege, ele alimenta e ele salva. Isso é uma das características desse bom pastor. Isso é uma das características que Deus proporciona para quem ele direcionou à frente das tomadas de decisões, representando ele aqui na terra para fazer assim com as suas ovelhas. Assim ele faz comigo e com você. Assim ele nos direciona, ele nos proporciona, ele nos usa como boca de instrumento dele para relembrar, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O único perfeito, sem mácula e sem mancha, foi Jesus. Nós jamais vamos ser perfeitos.
nós somos pessoas imperfeitas, lembra sempre disso, que vivemos e habitamos no mundo de impuros lábios. E muitas das vezes nós somos, né, totalmente infectados pela impureza da vida. E acabamos constrangendo o amor de Deus. E ali afastando ele da nossa face. Quando nós estamos contaminados, quando nós permitimos nos estar por completo contaminados. Então, nós precisamos ser revestidos do amor do Senhor. Nós precisamos compreender entre uma roda de escarnecedores, você não assenta para falar, você ore para aquela roda, para que aquilo seja repreendido. Quando você vê, às vezes, alguém blasfemando contra teu próprio, fazendo injúrias, calúnias, defamações, ou ao mesmo tempo ali, dando aquela crise de paradigma, né? Então, você precisa orar. Ah, mas não, eu vou chamar alguém para me ajudar a orar. Não, o Espírito Santo de Deus te dá autoridade de sobra para você orar, para você impor sobre aquela pessoa. Se você não quer impor a mão na cabeça, porque você está vendo que o caso está muito extremo, ajoelha onde você estiver. Ajoelha, corre para um canto, vai para um banheiro, ajoelha, mas clama ao Abá. Fala, Senhor, tem misericórdia. Ajuda a solucionar aquela situação. E fala o problema para o Senhor. Senhor, está um pé de guerra. Mas eu creio que em nome do Senhor, ali o bálsamo do Senhor vai reger sobre aquele local, sobre aquelas pessoas. É assim que nós devemos ser. Nós devemos ser luz, nós devemos ser azeite e não ser fogo, ser gasolina, álcool que queima, né? Não, nós temos que ser luz. Se nós somos luz, se nós somos azeite, se nós somos o bálsamo, a água que vai esfriar aquele ambiente, então ótimo, nós somos abençoados pelo Senhor. E o Senhor, ele diz aqui que ele predestina as ovelhas dele, ele guia as ovelhas dele, ele protege elas, ele alimenta elas a cada dia, a cada manhã, mas com palavras boas, não com veneno. O Senhor não dá veneno para suas ovelhas, não. O Senhor jamais vai colocar uma intriga, uma confusão, uma heresia, uma discórdia. O Senhor, ele dá alimento. Ele não dá veneno. Ele não envenena a ovelha. Ele não produz algo que vai fazer mal a uma ou a outra. Você pode ver que ele protege todas. Porque ele o ama. Porque ele o ama. Então, quando o Senhor ele faz isso comigo e com você, como é que nós podemos comparar o amor de um pai e de uma mãe, né? Com o amor inexplicável de nosso Senhor Jesus. Esse Deus que ele pagou um preço de morte por mim e por você. É muito difícil. É muito difícil. Jesus ainda apresenta a si mesmo como um bom pastor. Aquele que diz que está disposto a dar a sua vida pela ovelha. Será que nós, como seres humanos, estamos dispostos a dar a nossa vida pela uma ovelha perdida, desarraigada? Nós estamos preparados de verdade para poder pagar um preço pelaquela ovelha que está andando por caminhos errados? Ou que está desobediente? Será que nós estamos tendo capacidade de sobra de pegar aquela ovelha que está ferida porque disseram algo a ela que o feriu e ela ali não suportou? Então agora eu tô disposto a pagar um preço de voltar à minha essência e ir atrás dessa ovelha e cuidar dela, da ferida dela, da chaga dela, para conduzir ela o caminho que o Senhor me predestinou. É isso que muitas das vezes nós precisamos nos perguntar todas as manhãs. Será que eu estou realmente tão preparado a ser essa pessoa escolhida por Deus para poder estar ali levando a palavra do Senhor, conduzindo a minha ovelha, preparando ela, protegendo, lapidando, orando, pagando um preço por ela? Deus faz essa reflexão conosco, porque ele nos convida para dar um saculejo mesmo, entende? Ele vai dizer, filha, acorda. Pelo amor de Deus, acorda. Vamos começar, né, a conduzir do jeito mais tranquilo, mais leve, que possa ajudar o outro. Não afastar. Porque eu não preciso que afaste. Para afastar, Satanás já faz isso por mim. Ele faz isso para mim. Eu não preciso que afaste a minha ovelha dos caminhos, da minha, sabe? Do meu pasto, o meu rebanho precisa permanecer vindo até a mim. O rebanho não pode ser desviado. A minha ovelha ela não pode ficar perdida, ela precisa vir. E você precisa pagar um preço para isso.
E Deus fala isso comigo, fala isso conosco, traz essa reflexão pela manhã. E ele vem, sabe, queimando meu coração sobre isso. Pague um preço de oração. Pague um preço de jejum, de obediência. Pague um preço para essa pessoa. Para ver se a gente consegue, sabe, conduzir as pessoas segundo é a direção de Deus. Então ele vem e diz, né, que então ele está disposto a dar a sua própria vida. Quando ele fala que ele está disposto a dar a própria vida, ele dá a própria vida em prol do outro. Entende? Para poder salvar a ovelha. Algo que realmente acontece com a sua morte na cruz. Ele faz isso, um preço de morte. Ele se sacrifica. Olha que lindo. Lá em João, capítulo 10, eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia. João, capítulo 10, versículo 11 ao 15. É muito bom, querido. Quando nós experimentamos do Senhor o amor, a longanimidade dele e entendemos de fato que Deus ele é soberano. Entendemos que ele faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Porque Deus é bom. Quem não presta, muitas das vezes, que vem tentar denubriar nós com palavrinhas, sequer é totalmente Satanás. Ele que vem atrapalhar, tirarmos desse foco. Diz assim, em João, capítulo 10, versículo do 11 ao 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Olha, então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Lá no 16 ele diz ainda assim, ainda tem outras ovelhas que não deste aprisco a mim e me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. No 17 diz, por isso, Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a ressurreição. Amém? Para reassumir, tá? E ninguém, no 18, tira de mim, pelo contrário. Ninguém tira de mim, e pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Presta atenção. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração essa manhã. Observa que o nosso Senhor Jesus, ele demonstra nitidamente, né? Que mesmo que nós estamos conduzindo, né? As nossas ovelhas, sempre tem uma que é teimosa. Sempre tem uma ovelhinha que é, assim, desconcordável com tudo. Mas o pai disse que ele não fez nenhuma recepção. Ele foi bem claro. Mesmo assim, algumas ovelhas com aprisco, ele conduziu todas pelo mesmo caminho. Ele cuidou de todas. Ele não excluiu. Ele cuidou de todas. As teimosas, as custosinhas, né? As dispersas e as atenta à voz do Senhor, as que compreendeu o chamado. Tudo o Senhor foi conduzindo para o Pai. Porque tudo é do Pai, não é? Tudo é do nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ele conduziu Jesus para ser esse bom pastor aqui na terra. E ele fez com que ele compreendesse, direcionada todas no mesmo caminho. O legado que nós, como filho de Deus, Cordeiro de Cristo, nós, como pessoas escolhidas por Deus para trabalhar na vida dele, nós que estamos ali para pegar no arado do Senhor, precisamos compreender isso de fato. Se o nosso Senhor diz que eu devo conduzir as minhas ovelhas
Então eu não posso desistir de nenhuma. Ah, não, mas ela é desobediente, ela é isso. Deixa eu te falar. O que Deus diz aqui? Mesmo as desobedientes, mesmo as que não quer saber de nada, mesmo aquelas que estão endurecidas, eu preciso pagar um preço por elas. Ah, não, isso é muito farto. Então tá errado. Então tá errado. Ou tá errada a tua concepção de pensar, ou a palavra do Senhor. Uma das duas tem que ter errado para mim. Porque se o bom pastor ele diz que eu devo auxiliar as minhas ovelhas, eu preciso auxiliar. Se o bom pastor diz que eu devo direcionar, sem desistir, sem reclamar, sem murmurar, sem ficar apontando o erro, porque senão eu vou perecer. E se eu perecer, eu vou perecer no deserto também. Deserto dentro do meu interior. E eu vou morrer e perder a minha salvação. Porque eu não morri por amor delas. Eu não perdi minha salvação por elas. Eu deixei elas para não perder a minha salvação. E eu preocupada com a minha salvação. Então eu perdi ela para Jesus. Jesus não me conhece. Jesus não me conhece. Ele vai dizer, aparta-se de mim, pois eu vos não conheço você. Mas Deus, não, eu não conheço você. Não conheço a tua obra. Uma obra mal feita, uma obra mal direcionada, uma obra de intriga, de confusão. Isso é heresia. Isso é barganha, isso é querer, sabe, vir com justificativa. Eu não sou um Deus que escolhe a justificativa que você queira me dar. Eu sou um Deus que te mostra o sim, sim, o não, não. Eu te predestinei, eu te orientei, eu te direcionei, eu te dei o meu bastão para que você fosse conduzir. E não para que você fosse óleo, fosse luz e não fogo e trevas. Porque de trevas, o meu filho já estava dentro dela. Ele não precisava de mais treva. Ele já está dentro da treva. Ele precisa ir para a luz. E para a luz ele precisa ser direcionado. Amém, queridas e queridos amados Senhor? Deus, é isso que Ele nos prepara. Ele nos conduz para compreender isso de fato. Nós precisamos buscar biblicamente e compreender qual é a palavra de Deus, o que Deus quer falar, o que Ele quer nos ensinar. Para que a gente venha amadurecer. Não é fácil uma vida com Deus. Não é mesmo. Porque é renúncia constante. É renúncia. Por isso que muitas pessoas não querem pagar preço de estar ao lado do Senhor. Porque andar com Jesus você tem que renunciar. Quantas pessoas que gostam de beber, como eles vão trocar? Eles vão falar, mas Deus, se eu andar com o Senhor, eu não posso beber. Deus, se eu andar com o Senhor, eu não posso dançar, não posso isso, não posso aquilo. Tudo aí, porque crente não pode isso, crente não pode aquilo. Para que eu quero viver isso? Entende? Essas pessoas, elas estão questionando porque as pessoas fazem muito pré-julgamento. E a palavra do Senhor diz que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Nós analisamos e fazemos, então, um direcionamento. O que é bom para mim? Eu coloco em questão e eu faço, então, uma análise. Espera, mas isso vai ser bom para mim? Convém que eu realmente beba. Não, para que eu preciso beber? Para poder estar feliz? Por que eu não posso dançar sem beber? É só esses entendimentos. Eu preciso compreender que eu devo respeitar o marido da próxima, a esposa do próximo, porque ele não me pertence. É isso. O andar com Deus é andar segundo a lei do Senhor, com respeito, com dignidade, com sabedoria, com excelência. Ser luz para as pessoas, falar, oh, não, mas aquela pessoa está dançando ali, mas ela é crente. Nossa, que legal, que massa, né? Nossa, não, mas peraí. Então, não é tão assim. Porque quando você taxa muito, as pessoas falam, eu não vou. E deixa que Deus tira. Com o passar dos anos, tudo vai embora. Porque tudo é passageiro. Nós ficamos preocupados com como é que as pessoas vão adestrar dentro da igreja. Não preocupa, não. Deixa ele chegar embriagado. Uma hora vai passar, querido. Ninguém permanece bebendo pela muito tempo, indo toda vez na igreja. Ele vai permanecer bebendo se ele não conhecer que todos os domingos ele precisa estar lá naquela igreja. Se ele não entender que todas as quarta-feiras ele precisa estar naquela igreja. Que ele precisa pagar um preço de renúncia para ele querer ser moldado por Jesus. Ele dá liberdade para ser moldado. Aquela mulher que não consegue trocar aqueles modelitos de roupa, o passar do tempo ela vai trocar, porque Deus vai moldar o coração dela e vai ensinar ela sem precisar de apontadinha, sem precisar das pessoas fazer alta crítica. O que mata o ser humano é essa crítica, que um tenta estilar o veneno em cima do outro. Eu não acho na palavra do Senhor que o Senhor faz alta crítica, mas eu percebo que a crítica vem para destruir. É isso. Ela vem para destruir, porque a pessoa que é muito invejosa uma da outra, ela tenta jogar uma crítica construtiva, porque na verdade ela quer ser aquela outra pessoa.
Então aí ela precisa apontar uma crítica da outra, para denigrir, para diminuir o ego do outro, para ela achar graça, para ela falar, não, pelo menos eu consegui baixar a bolinha. Mas na verdade isso é inveja da pessoa. A pessoa não tem aquele dom que é o dom da outra, não se contenta com o que tem. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser vigilantes, ou por isso que diz orar e sem cessar. Isso não é tirado de qualquer coisa, não. Isso foi tirado da Bíblia, orar e sem cessar. Porque orar e sem cessar é eu entender que eu devo orar todo o tempo para ser vigilante. A palavra do Senhor diz que eu tenho que ser vigilante, que eu devo orar bastante pelos meus irmãos em Cristo, pelos meus irmãos de sangue, pelos meus amigos, pelos meus adversários, pelos meus subordinados, pelos meus superiores. Entende? A gente precisa compreender de fato o que Deus fala. Nós precisamos orar e sem cessar, buscar ser vigilante. Por isso que ele diz, meu Deus, do que adianta? Eu lá no, acho que 148, se eu não me engano, ou 138, ele diz assim, do que me adianta, ou 128 eu acho, do que me adianta eu trabalhar debaixo de um sol imenso, se não é o Senhor que está de guarda nas minhas portas, na minha sentinela? Do que me adianta trabalhar arduamente se eu vou ser roubada a qualquer instante? Nem sei se isso vai valer a pena. Isso, quando o Senhor disse, então, vigiai, ele diz, se não é o Senhor que guarda a minha casa, então é vão levantar e trabalhar. Bem, nem sei se eu vou voltar em vida, para que eu vou? Eu só posso ir se eu tiver a certeza, a direção, que Deus está comigo todo o tempo. Me protegendo, me guiando, me levando segundo a mão poderosa dele. Caso contrário, eu não sei se a pessoa consegue reviver, permanecer. Viver por viver? Fazer por fazer? Não, não tá. Tem que ter um sentido. A vida tem que ter um sentido, porque senão nós não damos conta. E ainda ele vem mais falando, então, desse mercenário. Esse cara, então, assim, que ele diz que é o bom pastor das ovelhas, mas quando chega o lobo, ou quando chega o lobo, vamos traduzir para os nossos dias de hoje, né? Porque não vem lobo, mas o lobo é as dificuldades, né? As adversidades, as atribulações, as tentações, né? A pornografia, o desengano, a inveja, a idolatria, a maldade e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais que você imaginar de ruim. Então, isso tudo vem. E o mercenário, vendo isso, o que ele faz? Ele, corre e abandona aquela ovelha lá que ficou perdida, machucada. Fala, vambora para as outras ovelhas. Vambora, aquela lá não quer nada com nada. Deixa lá. Entendeu? E a ovelha ficou para trás. Aí Deus fala assim para mim e para você. Eu confiei tantos talentos nas tuas mãos. Quantos talentos você chegou para mim? Você multiplicou esse talento? Eu te entreguei 100 ovelhas, então era para você chegar com 200 ovelhas. Eu te entreguei 40 ovelhas, era para você chegar com 80 ou mais ovelhas. Ah, eu te entreguei 20 ovelhas, era para você chegar com 40. Eu te entreguei uma ovelha, é para você chegar com 2. Aí você vai, esconde, ou deixa ela perecer lá atrás e vai embora. Tipo, deixou o lobo tragar essa ovelha. Então o Senhor diz, mercenário. Mercenário és tu. Pessoas que não conseguem compreender qual é o papel e qual é o posicionamento que devemos ter mediante o nosso Senhor Jesus. Amém? E ainda vem mais, né? Ele não está comprometido com as ovelhas, se não tem compromisso com as que estão perdidas, só com aquelas que são boas. Será que isso agrada a Deus? As que é obediente, tem compromisso com ela. As desobedientes, eu largo para trás. Tudo que é ruim, tudo que vai me dar trabalho, porque eu não quero ter trabalho, porque isso é o mal nosso, ser humano. A gente não quer trabalho. A gente não quer ter pessoas que dão trabalho. Aí o Senhor vem e nos puxa a orelha. Fala, mas peraí, eu não te dei nada de bom. Eu não te falei para você. Essas aí que tá com você, eu já sei que tá. Já sei que tá. E aquelas que estão feridas? Cadê? Né? Jesus não abandonou nenhuma. Ele não abandonou nenhuma. Nem as custosas, nem as desobedientes, nem as que estavam machucadas, nem as que estavam paralisadas, nem as que estavam, sabe, no tempo da profunda dor. Não, o Senhor não abandonou. Ele falou, não, eu preciso lutar. Então o Senhor Jesus levou todas.
Então aí ele faz essa pergunta. Se eu e você deixamos nós não tivemos compromisso com aquela que estava lá no fundo do poço, então nós só temos compromisso com quem está andando de top de linha? Aquelas que estão tudo certo, tudo zen, tudo ok, tá tudo suave, tá dando para tocar assim. Não, então eu não sou um bom pastor. Eu não estou ainda preparada para conduzir uma ovelha, um bando de ovelha. Porque Deus te dá o que você pode suportar carregar. Ele não põe nada na nossa porta que nós não consigamos suportar. Tudo que ele dá é porque ele quer nos ensinar também. Ele quer nos ensinar, ele quer ensinar se nós estamos conseguindo de verdade, né, cumprir com o legado dele. Ou se nós estamos querendo só mamata. Nós temos que estar essa vigilância. Se ele nos preparou, se ele nos deu esse legado, nós temos que conduzir trabalhando na vinha dele. Levando, conduzindo essas ovelhas. Essas ovelhas não podem ficar perdidas. Amém? Não pode. E então aí o Senhor vem, né? Então nos trazendo, então, esse primeiro momento, né? Ele vem nos tirando, nos demonstrando o perigo que é esse mercenário quando ele foge. E ele abandona essas ovelhas. Jesus exatamente ao contrário dele, né? Ele dá a sua vida para salvar. Então quando o lobo vem tragar a ovelha dele, vem dizer, olha, suicida mesmo, Deus pula e fala, não suicida. Não faça isso. Não, a vida não parou. Vamos continuar. Vem cá. Levanta então essa ovelha ferida, joga ela sobre os lombos dele e vem conduzindo ela. Alimentando, furando, cavando poço, dando água para ela dar de beber, colocando alimento na boca dela para que ela consiga mastigar, ingerir e comer, para que ela comece a ter força, ânimo para suportar viver. Conversando todo o tempo, falando, deixando ela chorar, desabafar. Para quê? Para que aquilo passe. Para que aquela ferida comece assim. Então, a vir a cura. É isso que o bom pastor faz. O bom pastor faz isso. O papel do bom pastor é isso. É a pastorear as suas ovelhas. É cuidar, é zelar. No mínimo dos mínimos detalhes. Ai, mas eu não dou conta. Então não está preparado. Ah, não, mas isso... Não. Senhor, não tem um ai, mais. Não tem mais. Tem um sim, sim, um não, não. Devemos fazer, vamos fazer. Devemos compreender que é isso, sim. Aceitar. E compreender de fato os planos que Deus tem para nós. Amém? E como bom pastor também, o coração de Deus. O pastor tem que ser segundo o coração do Senhor. Jesus Cristo. Conhece as ovelhas, conhecer suas ovelhas. Se você é uma ovelha dele, e ele sabe exatamente quem é você. Quais as suas necessidades, seus medos, seus sonhos, seus anseios, enfim. Ele te conhece. O nosso Senhor Jesus conhece cada ovelhinha dele. O Senhor preparou pelo menos 7 bênçãos para que você se fortaleça e eu me fortaleça e compreenda de fato qual é o plano que Deus tem para mim e para você nessa nossa vida. E esperar que essas relações sejam bênçãos em nossas vidas. Porque nós precisamos ter uma certeza nítida que essas relembranças que nós já sabíamos, mas nós deixamos passar batido no dia a dia, na correria, né? Nessas confusões da vida, nós dispersamos. Então nós esquecemos esse chamado, nós esquecemos essas obrigações. E aí Deus vem trazendo 7 aí, né? 7 bênçãos do bom pastor, do nosso Redentor Jesus. Jesus perdoa os nossos pecados, tem essa certeza. Isso se deu por meio de derramamento do seu sangue e seu sacrifício na cruz do Calvário. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Ele também nos conciliou novamente com Deus, Pai, e nos deu uma chance, sabe, de reatarmos a comunhão perdida no Éden. Como eu disse para vocês de Adão e Eva, quando Adão peca ali, mas a Eva, então o Senhor, né, o expulsa do jardim do Éden. Então, depois ele começa a fazer, então, essa preparatória para poder ali, né, reconciliar com ele. Mas ele não é que reconciliou com ele, que ele tinha o direito de voltar para o jardim do Éden, tá? Não, ele teria que viver sobre essa terra.
procriar, né? Ele, Moisés, então, ia começar então a fazer, gerar filhos, e filhos deles ia sair filhos, nações e nações. Amém? Então, assim, Deus preparou tudo perfeito, tudo. Então, nós podemos, então, compreender o relacionamento com Deus, sem sentir vergonha de estarmos nu como Adão e como Eva. E aí ele vem trazendo, então, a bênção da paz. O bom pastor nos dá paz. O bom pastor, ele nos dá paz. Mesmo em meio aos piores momentos de nossas vidas, em meio aprisionado, paralisado, mas assim que Jesus começa a fazer parte do problema, ele ministra a paz sobre os nossos corações. E você vai ter isso com clareza lá em João, capítulo 20, versículo 19, diz assim, João 20, versículo 19, ele diz assim, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, a paz seja convosco. Amém? A paz seja convosco. Então, presta atenção. Os discípulos estavam com medo dos judeus, ser pego por eles. E Jesus, então, garante isso aos seus discípulos. Garante isso às suas ovelhas. E o bom pastor, ele deve fazer isso. Garantir a paz sobre o lar, sobre qualquer lugar que entrar dentro. Que a paz esteja sobre esse lar, esteja sobre esse ministério, esteja sobre essa igreja, esteja sobre esse trabalho. Nós devemos compreender que Deus nos dá essa missão de abençoar. Por isso que eu amo fazer isso. Sempre quando eu vou deixar uma mensagem a alguém, eu sempre falo, Deus vos abençoe. Porque Deus precisa abençoar. Nós precisamos abençoar as pessoas. Porque isso é obra de Deus. Quando você diz a alguém, não importa se ela tem mais idade que você ou menos, e você diz, Deus vos abençoe, você está dizendo, Senhor, abençoa ela onde ela for. Proteja ela. Porque a bênção de Deus, ela tem que estar sobre mim e sobre você. Por isso que nós precisamos receber. Quando alguém diz para nós, Deus vos abençoe, você fala, amém. Glória a Deus, eu recebo essa bênção. Porque eu quero ser abençoada. A gente precisa ter essa nítida entendimento. Muitas pessoas deixam isso passar, não, tá, amém. E falam amém, sabe, sem graça, sem coesão de compreender. Que, de fato, tem a importância essa bênção. É muito importante você ser abençoado. Principalmente pelos seus pais. Quando seus pais falam, vai com Deus, que Deus te abençoe e te proteja. Receba. Porque ele está pedindo o Senhor para te proteger, te livrar de todo mal, de acidente, de morte, assassinato, de roubo, de estupro, de tudo quanto há. De briga, de intriga, de confusão. Por isso que nós precisamos escutar os nossos pais. Ele vai falar, Deus, amém, pai, benção. Amém, mãe, benção. A gente tem que saber pedir isso. E tem que saber dizer, mãe, Deus vos abençoe também. Guarde o Senhor aí. Pai, quem tem. Porque não é brincadeira. Nós temos que saber ser, sabe, filhos de Cristo. Temos que compreender de fato os planos dele. Aleluia! E aí ele vem dizendo, então, que não importa quão dificuldade esteja e quão turbulento pareça, não importa nem mesmo se você está em meios confrontos no Oriente Médio ou na África. Não importa onde você esteja. O que importa é que a paz ela tem que reinar aonde você estiver. O bom pastor tem muita paz para você. Ele providenciou ainda um outro tipo muito importante de paz com Deus. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, diz que estávamos em uma guerra com o Senhor, sem previsões de acabar. Todos nós. Agora, os que creem foram justificados e remidos
pela fé. E essa justificação produziu nova capacidade, aleluia, de relacionamento com o Criador. Aí ele vem trazendo a segunda bênção. Primeira bênção, então ele me dá uma bênção de paz. Agora ele me dá uma bênção de cura. Aí ele diz, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Receba quem está enfermo. Para ministrar cura sobre as nossas vidas. Nele se cumpriu a palavra do profeta. Amém? Ele se cumpriu a palavra do profeta Isaías, de que ele levaria sobre si nossas dores e enfermidade. E por meio dele seríamos sarados. Está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Jesus é o bom pastor e nos abençoa com cura espiritual, restaurando a nossa comunhão com a nossa comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Além disso, ele nos abençoa com a cura física. Amém? Lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Inúmeras pessoas foram e são curadas pelo seu maravilhoso poder ainda hoje. Eu vou recitando os versículos para que vocês anotem e depois vocês vão meditando sobre isso. Amém? Eu mesmo fui curado pelo Senhor Jesus. Quantos de nós não fomos curados, né? Pelo Pai maravilhoso. Um grave problema intestinal. Quantas pessoas... Tem pessoas que, né, assim... Quando eu tive que fazer algumas cirurgias, e sempre assim, todas as minhas cirurgias, antes que eu ia fazer alguma coisa que me acontecesse, eu pedia a direção de Deus. Sempre. Porque eu sei que Deus, ele é aquele que cura, aquele que lapida, aquele que sabe, que transforma. E eu creio que quando as coisas, nós estamos passando, às vezes nós falamos, mas Deus não me curou isso. Não é que ele não curou. Nós deixamos as coisas sair tanto, sabe, assim, fora do contexto. Corremos na última hora, quando nós sabemos que não dá mais jeito. Aí nós pedimos socorro para Jesus e queremos ser curados. Então tem muitas coisas que nós adquirimos com o passar da vida, porque por falta de desobediência, também por falta de atenção, de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação, cuidar do sistema neurológico, cuidar, né, do nosso descanso, do nosso corpo. Nós queremos só correr, ganhar, e quando chega na situação difícil, chega na última hora, você perde tudo, porque tudo que você tem que gastar com saúde. Então, se muitas vezes isso acontece, fala, mas Deus não me curou, deixa eu te falar, não é que ele não te curou. Na verdade, ele te livrou da morte, né? A doença que você adquiriu, que possa ser que ela seja uma doença irreversível, que não tenha condição de ser curada, mas ela tem condição de ser controlada, aí você precisa controlar com remédio. Porque você pagou para isso. Quando você desobedeceu, descuidou, se preocupou só com os ganhos, se preocupou com outras coisas e largou de se preocupar com a saúde. A gente tem que preocupar com a saúde. A gente tem que cuidar muito da nossa saúde. Cuidar muito do nosso corpo físico. Porque se nós não cuidarmos dele, queridos, o depois é depois. Depois é depois. Amém? Então, assim, Deus cura. Eu quero te dizer que Deus cura, Deus trata, Deus lapida. Basta que eu e você dê essa liberdade para Jesus. E ele me ouviu e nunca teve esse problema. É a glória de Deus. Aleluia. É a glória do Senhor. Jesus é um bom pastor. Lembra sempre disso. E que nos liberta da opressão do diabo. Milhares de pessoas são atormentadas por ele. Por meio de drogas, bebida, prostituição, doenças, mentira e traições. E outras coisas mais. O Senhor Jesus tem um poder para libertar. Amém? De tudo isso. Lá em João capítulo 8, versículo 36, diz assim. Eu vou ficar mais só com o livro de João, querido. E os outros que eu vou recitando, vocês vão depois olhando, né, pedindo o Espírito Santo de Deus para poder ministrar no coração de vocês, porque o nosso tempo que vai se estendendo, ele é curto, né? Então é 8:36. Diz assim:
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembra bem, você é livre. Você é livre para poder fazer suas escolhas. Você é livre para voar. Você é livre para escolher. Livre para trabalhar, livre para dormir, livre para descansar. Livre para cuidar da sua saúde. Livre para libertar da sua dor, da sua cólera, da sua raiva. Você é livre. A escolha é sua. Você escolhe. Amém? Aí ele vem falando, vem trazendo a terceira opção, que é o quê? A liberdade. Primeiro ele me trouxe a paz, depois ele me traz a cura, agora ele me traz a liberdade. Jesus é o bom pastor também e nos abençoa com liberdade. Pois vocês vão lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, tá bom? A palavra do evangelho tem sua raiz. E no grego, evangelho que significa boa notícia, boa nova e boa mensagem. A Bíblia vive no Evangelho segundo Marcos e traz exatamente essa tradução. Aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Marcos 1:1. O livro de Provérbios diz que a boa notícia alegra a alma, lá em Provérbios 25:25. As boas notícias anunciadas pelo bom pastor, Jesus nos liberta. Amém? Ele nos liberta da escravidão, dos vícios deste mundo, das cadeias de consumo e bem-estar, da opinião dos outros, relacionamento e de tudo o que vier em forma de prisão. Essa liberdade nos ajuda a enxergar as coisas de uma forma diferente. Antes cegos, agora vemos com clareza. Aleluia! Lá no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Recebeu o Espírito Santo por meio de Jesus, o bom pastor, somos abençoados com liberdade. O Espírito quebra todas as cadeias que nos prende. Perceba que antes de recebê-los, Saulo era um assassino religioso. Após o selo do Espírito Santo, ele passou a anunciar o quê? A paz, a liberdade. Não permita que pessoas ou sistemas tirem a sua liberdade de pensar, questionar e duvidar. Não importa quem seja, autoridade profissional, religiosa, enfim, não permita que ninguém roube, amém? Roube a sua liberdade, que lhe foi dada por Jesus Cristo. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Aí ele vem trazendo mais uma para nós. Ele trouxe o que mesmo? Paz. Depois ele trouxe bênção. Depois ele trouxe liberdade. Agora ele vem trazendo o quê? Comunhão. Olha que lindo. Ele traz então uma comunhão. E ele diz assim que o evangelho é a única mensagem capaz de produzir paz com Deus. Amém? O apóstolo João, ele diz assim, que a sua primeira carta, que a palavra de Jesus, o bom pastor, tem o poder de produzir comunhão. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3. A comunhão com as pessoas. As famílias que são uma verdadeira confusão. Discórdia, brigas, intrigas e agressões, etc. Um levantamento feito com base em dados, eu quero te dizer isso para vocês, na Organização Humana de Saúde, mostra que o cenário internacional e nacional de violência contra mulheres, o estudo foi feito em 84 países, incluindo o Brasil. O Brasil o sétimo em violência, o sétimo lugar mais violento com as mulheres. O número de violência no país vem crescendo, quase 4,5 mil mulheres foram mortas em 2010, depois foi profundido assim sucessivamente, e como você vê, há 10 anos depois, mais de o triplo. As pessoas estão deixando, sabe, de compreender o que é ser cabeça, para entender que agressor é o cabeça.
E na verdade, não. Agressor é uma pessoa desumana. Ela consegue espancar outra que é frágil, porque o homem sabe que a mulher é um ser mais frágil, então por isso que ele vai em cima dela, né? E então ele agride ela. Mas na verdade, ele não tem coragem de enfrentar um outro homem que vai quebrar a cara dele. Né? Ele não vai enfrentar alguém que consegue ter mais força do que ele. A pessoa, quando ela é o agressor, ele é covarde, ele consegue bater pessoas que são frágeis. Ele pode bater até em algum outro homem, mas um homem que seja frágil. Mas o homem que é forte, quebra a cara dele, não. Ele não tem coragem nem de reagir. Esse agressor que ele consegue bater em mulher é esse tipo de gente. Sabe? Mas que ele não tem que ser repudiado. Mas ele também, claro, precisa pagar pelo crime dele. Óbvio, né? Isso é nítido. Ele recebe o perdão, mas o pecado dele tem que ser pago. Né? Então, a gente precisa ser muito vigilante. E Deus, lembrando, ele dá o direcionamento. Quando a mulher ela vive no extremo disso, ele permite ela a carta do divórcio. Porque um tipo de gente desse não tem condição de conviver. Ou ele vai bater até matar, ou ela precisa se livrá-lo. Né? Caso contrário, ela vai ter que então virar agressão contra agressão. E que isso não é bom. Isso não agrada o olhar de Deus. Né? Antes, então, que a parte. Quando as coisas estão chegando nessa situação, melhor que não se convive junto. Amém? Cada um siga seu próprio caminho, vai viver sua própria história, vai ser feliz e bora para frente. Amém? E a palavra, então, de Jesus acaba com essa guerra. Vem acabando com essa guerra e produz comunhão plena em Deus Pai, com o Filho e o Espírito Santo. E Deus vem tentando, todos os dias, instruir pessoas como eu e você, para trazer a palavra dele, o amor dele, para que o homem então entenda de fato que a mulher não é um objeto dele, e sim algo precioso que ele precisa cuidar e lapidar, mas cuidar com amor, não com agressão. Amém? E diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, que vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Amém? E assim se prossiga o diante, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o Senhor nos ensina a fazer a oração do Pai Nosso, né? Para poder nos santificar, para poder então nos fortalecer, essa comunhão com Ele. Deus nos ensina que quando nós clamamos pelo Pai, chamamos Ele em oração, nós temos esse tempo de intimidade, essa conversa, esse diálogo, igual eu e você está tendo aqui. Ele traduz para você toda a paz que intercede o entendimento e traz essa comunhão espiritual. Amém? E antes Deus só era conhecido por ser Senhor. Jesus, o bom pastor, nos apresenta Deus como um pai. E podemos não apenas chamá-lo de pai, mas senti-lo desta forma. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito bom. Aí ele me traz a quinta questão, então, que é o quê? A provisão. Ele me trouxe paz, ele me trouxe bênção, ele me trouxe liberdade, ele me trouxe, né, cura, não é isso? E agora, em comunhão, agora ele vem me trazendo o quê? Ele vem me trazendo, então, provisão. E ele diz, o bom pastor nos alimenta, lá em Lucas capítulo 9, versículo 16, e em Mateus capítulo 15, versículo 34, ele diz, uma das coisas que mais tirar a nossa paz hoje em dia são os recursos. Será que vou ter o suficiente? Será que vai dar? Quando será que vou comprar? Quando será que eu vou comprar? Jesus é aquele que provê para nós, queridos. Por isso, depois vocês meditam lá em Lucas, capítulo 9, versículo 16, e Mateus, capítulo 15, versículo 34. Deus é aquele que nos provê para nós. Não importa qual ou seja a quantidade de recurso que você tenha. Amém? Apresente-os ao Senhor e Ele multiplicará. Um dos homens mais fantásticos da história do cristianismo se chama George Mundi. Ele mesmo, sendo muito pobre, fundou um orfanato, queridos. Olha que exemplo mais lindo. Uma escola de instituição bíblica. E ele alimentou várias pessoas. Jesus, como um bom pastor, permanece sendo o mesmo provedor. Não se permita ficar sem sono ou extremamente preocupado
com essas coisas. Não, ore a Deus e se espere com confiança para ver o que ele faz. Mas você tem que confiar, você tem que obedecer, você tem que acreditar. Fala, não, olha, Senhor, hoje eu não tenho isso, mas eu creio que o Senhor me ajudará e proverá sobre a minha vida. Ora sobre o seu celeiro, ora sobre o seu orçamento, mas não murmura, não. Não fica assim, será que vai fazer? Não, confia. Deixa na mão dele e descansa. Deixa Deus agir. Se você permitir que Deus age, ele vai fazer grandes obras na minha e na sua vida. Se você permitir, Deus fará. Faz esse acordo com Jesus. Senhor, cuida da minha casa. Hoje eu confio, eu vou deixar tudo nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor é o Deus que faz. Mas deixa eu te falar, não fala só isso, confia e fica parado, não. Não é que você vai agir segundo o que você pôs na mão dele e tirou, não. Não. Você descansou, que lá agora você vai fazer outra coisa. Até que Deus... E você vai ver que vai acontecer. Vai ler uma Bíblia. Se você não tem trabalho, está em casa, se comeu, vai ler uma Bíblia. Vai meditar, põe um louvor, se tiver com turbulhões de pensamento para não pensar. Canta, arruma a casa, deita, dorme, faz qualquer coisa, mas deixa Deus agir. Amém? Deixa Deus agir e fruir e trazer. Ele vai mandar alguém para te trazer um emprego, para você comprar o alimento, pode ter certeza. Ele vai fazer alguém te ligar, mas basta que você acredite. Se você não acreditar, não tem como. O Jesus, ele é o bom pastor e pode trabalhar das formas mais inusitadas. Mais inusitadas. Lá em Mateus capítulo 17, 27, depois vocês pegam lá, porque eu não vou estar lendo essa página, tá? Em que ele não tinha com o que pagar impostos. Então, ele ordenou a Simão Pedro, que fosse pescar com as instruções claras de que dentro do peixe estaria o dinheiro suficiente para eles dois. Amém? O bom pastor não promoveu apenas para si, ele promoveu também para os seus irmãos. Então ele promoveu para Pedro, né, para Simão Pedro, para que ele conseguisse esse dinheiro. Então presta atenção, do jeito que ele fez, ele faz para mim e para você, porque ele é soberano. Então ele traz depois, por último, trazendo para mim e para você, depois que ele traz para nós essa provisão, então ele traz para mim o quê? Uma vida eterna. Jesus é o bom pastor e é o único capaz de nos dar a vida eterna. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 11, porque esta vida eterna é parte da essência dele, essência que somente ele possui. Lá em João capítulo 17, 3. O princípio para ter acesso a essa vida é crer que Jesus Cristo é o Filho do único, o Filho do único, né, e verdadeiro Deus. Amém? É criador do céu e da terra e do mar, de tudo que nele existe. É preciso crer que Jesus é o único mediador dessa vida. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus, como bom pastor, nos guia e nos protege, queridos. Nos proporciona, nos alimenta e nos salva, e nos proporciona o melhor que ele tem nessa terra. Isso produz para as suas ovelhas, e ele produz, né, essas ovelhas lindas, maravilhosas que somos nós, uma vida extremamente plena, abençoada. O contrário dele, o ladrão, vem apenas para o quê? Furtar, matar, destruir, e ele veio para quê? Para que nós tenhamos vida, tenhamos plena vida. Lá em João 10:10, isso é do diabo, tudo que tira, tudo que vem minar, tudo que vem ruinar é do diabo. Mas tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é para ter vida próspera, isso é de Deus. Mas o diabo, ele veio para isso, para furtar tudo que você tem, para aniquilar todos os seus projetos, para te matar e para destruir teu casamento, tua família. É isso que ele veio fazer. Destruir tuas amizades. Ele não veio para fazer outra coisa. E não pensa que ele não toca nos ungidos do Senhor, não, porque ele toca, ele tem liberdade para isso. Não pensa que ele não vai lá fazer intriga, heresia no meio da contenda de uma igreja, não, porque ele vai. Não pensa que ele não vai fazer, ele vai usar pessoas de Deus que estão à frente do ministério para poder ser usado pelo diabo, para poder aniquilar os projetos de Deus, não, porque ele vai fazer. Ele vai afastar o povo de Deus. Ele quer destruir a nação de Deus. Ele quer aniquilar
Então, se existe 20 pessoas num ministério, ele quer destruir esse ministério. Quem te disse que ele não quer? E ele vai usar quem? Quem está lá dentro. Você acha que ele vai usar alguém que está lá fora? Ele vai usar quem está dentro. Quem anda junto, quem come junto, quem chora junto. Ele vai denubriar o olhar, ele vai colocar ódio, ele vai colocar cólera, porque é tudo isso que o diabo faz. Ele destrói para acabar com o ministério do Senhor. Por isso nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos orar sempre. Amém? E com tudo que ele puder fazer, o diabo, causar dor, destruição, morte em sua vida, através dele, ele vai fazer. E ele vai fazer. Se você não for revestido da armadura do Senhor, se você não buscar o nosso Cristo Jesus como um exclusivo salvador da sua vida, se você não compreender de fato que você não é limitado, que você não é a pessoa brindada, que você corre risco de ser tocado pelo inimigo, você precisa então compreender que Deus, ele tem essa soberanidade sobre a sua vida. Mas o diabo não está limitado de te tocar, tá? Você não é brindado. Você precisa compreender, você precisa chamar por Abá todos os dias, para que ele te conduza, para que ele te toque, para que ele te proteja, para que ele te cuide e te guie. Por isso diz o bom pastor. O bom pastor precisa ter esse entendimento. Jesus é um bom pastor, enviado por Deus para guiar a nossa alma. As 7 bênçãos apresentadas nesse estudo, queridos, foi para que eu e você compreendesse quais são os planos de Deus e que Deus preparou para mim e para você. Ele disponibiliza toda a plenitude de bênção de Deus sobre nossa vida, sobre a minha e sobre a sua vida, a fim de que nós possamos ter vida e vida com abundância. Para receber todas elas, é preciso que você faça exatamente o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos e será salvo, se ainda não confessou Jesus como seu Senhor, é necessário confessar que o nosso Senhor é Salvador de nossa vida. Nós devemos compreender isso de fato. Ele tem o melhor para mim e para você. Se eu e você não quiser compreender de fato os planos do Senhor, é livre, é uma escolha. Mas não pensa que o adversário não está ao nosso derredor para nos tocar. Porque ele está todo o tempo. Jesus, nós temos que receber ele como o único salvador de nossa vida. E nos confessar. Sabe? Entender de fato, eu confesso a ti como Senhor, Salvador da minha vida. Quando eu e você façamos essa confissão, que nós aceitamos o nosso Senhor como único exclusivo Salvador de nossa vida, perdoar os meus pecados, ele perdoa os meus pecados, e lava-me com o teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Você precisa compreender que seu nome precisa estar no livro da vida dele, para que ele não bane você quando você chegar até aí. Põe em mim o selo do Espírito Santo, diz assim. E o Consolador amado, que ele me guie pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Amém? E em nome de Jesus, amém. Presta bem atenção. Quando você faz essa oração, levanta as mãos assim. Põe, Senhor, em mim um selo do Espírito Santo. Fala para ele. Põe, Senhor, em mim o selo do Espírito Santo. E Consolador amado, que ele guie, que o Senhor Jesus me guie pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Aleluia. Receba isso de Deus essa manhã. Receba de Deus essa palavra. Receba de Deus essa orientação para a sua vida. Ainda dá tempo de mudar a tua história. Ainda dá tempo de mudar a história de quem Deus te predestinou para cuidar. Ainda dá tempo, só não vai nos dar tempo quando eu ou você fechar os olhos, ou quando a pessoa fecha os olhos. Deus, ele faz isso tudo perfeito. Quando eu e você compreendemos essa oração, esse impedimento, essa conversa,
Deus então nos mostra como somos preparados para andar segundo é a obra dele. Deixa eu te falar, o Senhor Jesus, ele é um bom pastor. E ele nos apacenta a cada dia, a cada manhã. Ele traz a mim e a você esse compreender. Amém? Então, olha, presta atenção. Foi uma manhã maravilhosa de aprendizado. Eu não sei você, mas eu aprendi de Jesus. E eu aprendi que eu preciso consertar muito meu caminho. Eu aprendi que a gente precisa ter um entendimento nítido que é a palavra do Senhor. Cada dia, cada manhã que o Senhor vai nos ensinando, nós precisamos compreender, vigiar e refrear nossa língua. Ser tardio para falar, mas ágil no pensar, no raciocínio. Compreender, sabe? Ir analisando, no responder, no calor da emoção. Compreender que a soberanidade do nosso Senhor, ela vai estar sempre junto conosco. Sempre, 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 sempre. As mãos do Senhor estão sobre mim e você. Amém? Então, olha, que essa manhã maravilhosa de quinta-feira, Deus abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça assim, ó, o rosto dele sobre mim e você e traga-nos a paz. Amanhã, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos ligadinhos. E não esqueça que amanhã à noite, às 7 horas da noite, pelo Instagram, a Igreja Setor Sul, Sal da Terra Setor Sul, estará ministrando, aquele painelzinho lá atrás, Outubro Rosa. Amanhã vai ser com aquela linda mulher abençoada do Senhor, pastora Lenita, mulher amada, pastora honrada de Deus, mulher ungida por Deus, onde ela vai trazer uma palavra sobre a prevenção do câncer de mama. Vamos ficar alerta, vamos ver o que temos mais para aprender, porque Deus é bom. Não se envergonhe não, não fique com preguiça não. Ligue seu celular às 19 horas lá no Instagram, siga ela lá, vai lá, porque ela tem uma bênção maravilhosa para contar. Vai experimentar o melhor de Deus. Mulheres dá liberdade de crescer espiritualmente e também aprender. Os nossos direitos já foram ditos, mas tem muita coisa que nós ainda não sabemos. Tem muitas coisas que devemos fazer, se agregar. Então vai acompanhando essa live maravilhosa aí. Amém? Ó, beijo, paz e graça. Quero agradecer a todos que entraram. Depois, assim que eu finalizar, eu quero agradecer mais próximo, porque eu não consigo ver, tá? Eu quero agradecer. Deixa eu só olhar aqui. Ah, tá. Aqui tá, dona Joana. Paz e graça, mulher virtuosa. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Amo você, viu? Bom dia você, tua casa, tua família. Deus te abençoe e te guarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja assim sempre nos nossos corações. E nós vamos aprendendo a cada dia, cada manhã, essa palavra abençoada. Deus é bom todo o tempo, nosso Senhor Jesus é bom. Esse sábado vai ter live, tá? Em nome de Jesus, pela manhã, porque é os dias que meu esposito vai trabalhar. Então, nós vamos ter uma live aí pela manhã. Domingo eu não sei tanto, porque aonde eu vou estar, pode ser que eu não tenha, né, Wi-Fi para poder fazer as minhas pregações. Se meu celularzinho não estiver funcionando, eu peço perdão pelo domingo, mas você sabe que nós acompanhamos de segunda a sexta, sábado pela tarde, domingo, quando dá tudo certo, também pela tarde ou pela manhã, mas eu sempre dou um jeitinho de avisar. Mas vai nos seguindo aí, que nem que seja uma palavra, eu vou deixar abençoada para vocês, amém? Beijo, 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 a paz e a graça, até amanhã, de novo com mais uma reflexão, amém? Deus é bom, a paz e a graça. Quando a minha força se esgotar.